Olá, pessoal! Hoje vamos expor um escândalo que chocou o Brasil. A entrevista cancelada de Lula no programa do Ratinho no SBT, que virou caso de revolta nacional. Ratinho, Galvão Bueno e um apresentador nordestino deram voz ao povo, revelando verdades que a mídia esconde. Prepare-se para fatos impactantes. Curta, se inscreva e ative o sininho para apoiar a verdade. Vamos juntos! O que prometia ser um marco na televisão brasileira transformou-se em um dos maiores escândalos recentes do país. O presidente Lula, figura central do governo, foi convidado para uma entrevista ao vivo no programa do Ratinho, exibido pelo SBT. No entanto, ao descobrir que seria confrontado com questionamentos sobre um suposto desvio bilionário contra aposentados, ele optou por cancelar sua participação. A decisão gerou revolta, e o apresentador Ratinho, conhecido por sua franqueza, não poupou críticas expondo a situação ao vivo e defendendo os direitos do povo brasileiro. A indignação não se limitou ao SBT. Outras vozes, como a de Galvão Bueno, lendário narrador esportivo, e um apresentador nordestino, ecoaram o sentimento de milhões de brasileiros, trazendo à tona a revolta contra o que chamaram de injustiça. Esta reportagem detalha os acontecimentos, os bastidores e as implicações desse caso, revelando fatos que, segundo muitos, a grande mídia evita mostrar. A entrevista no programa do Ratinho estava marcada para ser um momento de diálogo aberto com o presidente. O SBT, uma das maiores emissoras do país, preparava um espaço onde Lula teria a oportunidade de abordar questões de interesse nacional. Contudo, fontes internas da emissora revelaram que, ao tomar conhecimento de que as perguntas incluiriam o suposto esquema de desvios de recursos do INSS, Lula decidiu não comparecer. A decisão foi abrupta. Sem explicações públicas, a entrevista foi cancelada horas antes de ir ao ar. Entre os temas que seriam abordados estava o envolvimento de pessoas próximas ao governo em fraudes que teriam desviado bilhões de reais dos benefícios de aposentados. Um dos pontos mais sensíveis seria a suposta participação de um familiar do presidente em associações acusadas de receberem verbas públicas irregularmente. Diante disso, a ordem foi clara: cancelar tudo. Lula não apareceu e o silêncio do Palácio do Planalto só aumentou as suspeitas. Ratinho, conhecido por seu estilo direto, não deixou o episódio passar em branco. Durante o programa, ele usou o espaço ao vivo para expressar sua indignação. Em um discurso contundente, chamou a atitude de Lula de covardia e acusou o governo de tentar esconder a verdade. O SBT não é palco para mentiras, declarou, enquanto defendia os aposentados que, segundo ele, têm seus direitos violados por bandidos de colarinho branco. O apresentador destacou a situação dos idosos que, após décadas de trabalho, enfrentam dificuldades para comprar remédios e pagar contas básicas, enquanto recursos que lhes pertencem seriam desviados para interesses escusos. Suas palavras ressoaram com o público, que viu no desabafo um reflexo de sua própria frustração. A audiência disparou e o vídeo do programa viralizou nas redes sociais com milhões de compartilhamentos. A revolta não ficou restrita ao SBT. Na Band, Galvão Bueno, ícone do jornalismo esportivo, surpreendeu ao abordar o tema durante uma transmissão. Conhecido por sua neutralidade em assuntos políticos, ele não se conteve. "É um absurdo roubar de aposentados. Isso é coisa de gente sem vergonha", disse, chamando os responsáveis de ladrões e questionando a lentidão da justiça em punir os culpados. Galvão ainda levantou uma questão que tocou o coração de muitos. Quantos idosos morreram sem acesso a remédios por causa desses desvios? No Nordeste, outro apresentador, cuja identidade ganhou destaque por sua coragem, também se pronunciou. Em uma emissora regional, ele conectou o escândalo dos aposentados a um suposto projeto de mudança cultural no país, incluindo a polêmica proposta de alterar as cores da seleção brasileira. "Querem trocar o verde e amarelo pelo vermelho, a cor de um partido, não da nação", afirmou, alertando que tais mudanças visariam apagar os símbolos nacionais em favor de interesses políticos. O cerne do escândalo está no suposto desvio de bilhões de reais do INSS, recursos que deveriam garantir a dignidade de aposentados e pensionistas. Segundo denúncias, o esquema envolvia associações fraudulentas que, sem o consentimento dos
Beneficiários descontavam valores diretamente de seus contra-cheques. Essas entidades, muitas vezes sem sede física ou registro de atividades, recebiam autorizações do governo para operar, levantando suspeitas de conivência. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, revelou que o esquema operava em larga escala, com descontos que variavam de 50 a 120 por aposentado. Em alguns casos, idosos descobriram os descontos apenas ao consultar seus extratos, mas ao buscar esclarecimentos no INSS, enfrentavam burocracia e respostas evasivas. Uma das associações investigadas, chamada Associação Brasileira dos Aposentados da Agricultura Familiar, movimentou mais de 23 milhões de reais em 2 anos, apesar de não possuir estrutura ou atividades comprovadas. Outra entidade, o Instituto Nacional de Defesa do Aposentado, foi ligado a um ex-assessor de um deputado do PT com movimentações de 12 milhões de reais em um único ano. Documentos apontam que parte desses recursos foi transferida para contas associadas a campanhas políticas, o que reforça as acusações de uso indevido de dinheiro público. O mais grave, segundo os auditores, é que o Ministério da Previdência foi alertado sobre as irregularidades em 2022, mas só tomou providências após pressão da imprensa e da opinião pública. Os documentos vazados pelo TCU mostram que o esquema contava com a participação de altos funcionários do governo. Contratos assinados por diretores do INSS autorizavam os descontos automáticos, sob o pretexto de que as associações eram regulares. No entanto, investigações revelaram que muitas dessas entidades eram fantasmas, registradas em endereços fictícios ou em nome de laranjas. Um caso chocante envolveu uma faxineira de 72 anos, do interior do Maranhão, cujo nome foi usado sem seu conhecimento para registrar uma associação. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, é apontado como um dos principais responsáveis pela omissão. Alertado sobre as fraudes em dezembro de 2022, ele teria ignorado as denúncias, preferindo manter o discurso de que não havia provas. Lupe, que recebe um salário de mais de 40 mil reais por mês, além de benefícios como carro oficial e viagens custeadas pelo Estado, é acusado de negligência criminosa. Outros nomes citados incluem Alair da Rocha Ferreira, ex-coordenador do INSS, que assinou convênio sem auditoria, e Lourdes Melo Ribeiro, ex-diretora de administração, que validou contratos irregulares. Ambos já haviam sido investigados por irregularidades em gestões anteriores, mas foram mantidos ou promovidos no atual governo. A falta de punição e a continuidade desses servidores em cargos de confiança alimentam a desconfiança de que o esquema era protegido por interesses políticos. Além do escândalo financeiro, o caso ganhou contornos culturais com a denúncia de um suposto plano para alterar as cores da seleção brasileira. Segundo o apresentador nordestino, a CBF estaria negociando com a fornecedora de uniformes para substituir a tradicional camisa azul por uma vermelha a partir da Copa de 2026. A proposta, que coincide com o período pré-eleitoral, foi vista como uma tentativa de associar o símbolo nacional a um partido político. Vermelho não representa o Brasil. É a cor de uma ideologia, não da nossa bandeira, declarou o apresentador em um discurso que viralizou. Ele acusou o governo de tentar apagar os símbolos patrióticos, como o verde e amarelo, que unem o povo brasileiro. A camisa da seleção, usada em conquistas históricas como a de 1958, é um ícone de orgulho nacional, e a mudança foi interpretada como um ataque à identidade do país. A reação nas redes sociais foi imediata. Milhares de brasileiros se manifestaram contra a proposta, prometendo boicotar a nova camisa. "Minha seleção é verde e amarela, vermelho é traição", escreveu um usuário no X, em um post que recebeu milhares de curtidas. A polêmica reforçou a narrativa de que o governo busca impor mudanças ideológicas, desde a retirada de símbolos cristãos em espaços públicos até a censura de vozes dissidentes. Enquanto o escândalo dominava as redes sociais e emissoras independentes, a grande mídia foi acusada de minimizar o caso. Jornais e telejornais de grande circulação evitaram dar destaque às denúncias, o que levou a acusações de parcialidade. Se fosse um escândalo envolvendo a oposição, estaria na capa por semanas.
criticou Ratinho em outro programa. A percepção de que a imprensa tradicional protege o governo fortaleceu a disseminação de vídeos e reportagens alternativas, como esta. Para muitos, a coragem de Ratinho, Galvão Bueno e do apresentador nordestino representa a voz de um Brasil que se recusa a ser silenciado. Eles falaram o que sentimos. É a indignação de quem vê o país sendo destruído por dentro, disse uma aposentada em um comentário no YouTube. A viralização dessas falas mostra que o povo busca canais que reflitam sua realidade, longe do que chamam de narrativa oficial. Diante de um escândalo dessa magnitude, a pergunta que resta é: o que o povo pode fazer? A resposta, segundo os próprios protagonistas dessa história, está na união e na ação. Primeiro, é preciso rejeitar iniciativas que ameacem os símbolos nacionais, como a camisa vermelha. Boicotar produtos que desrespeitem a identidade brasileira é uma forma de mostrar que o povo não aceita imposições. Segundo, a pressão sobre o Congresso Nacional é essencial. Deputados e senadores têm o poder de convocar investigações, abrir CPIs e exigir a punição dos responsáveis. Os cidadãos podem cobrar seus representantes por meio de e-mails, ligações e visitas a escritórios regionais, perguntando: você está do lado dos aposentados ou dos corruptos? Por fim, a disseminação da verdade é a arma mais poderosa. Compartilhar vídeos, reportagens e denúncias nas redes sociais é um ato de resistência contra a censura e a manipulação. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento amplia o alcance da mensagem e pressiona as autoridades a agirem. O povo não é minoria silenciosa, somos a maioria que grita, disse o apresentador nordestino em uma frase que resume o espírito dessa luta. O escândalo dos aposentados não é apenas uma questão de dinheiro. É uma questão de dignidade, de respeito aos idosos que construíram o Brasil e de defesa da identidade nacional. Enquanto os responsáveis permanecem impunes, milhares de Donas Marias e seus Joões sofrem com descontos injustos, filas no INSS e promessas vazias. A justiça, se não vier dos homens, virá de Deus, acreditam muitos. Ratinho, Galvão Bueno e o apresentador nordestino deram o primeiro passo, levantando a voz onde outros se calam. Agora, cabe ao povo continuar essa luta. Vestir o verde e amarelo, exigir respostas, compartilhar a verdade e, acima de tudo, acreditar que o Brasil tem dono, o povo. Que a indignação se transforme em ação, que a verdade prevaleça e que Deus abençoe os aposentados, os patriotas e o Brasil. Este escândalo é mais que dinheiro. É sobre dignidade e identidade. Ratinho, Galvão Bueno e o apresentador nordestino mostraram coragem. Agora é com você. Diga não à camisa vermelha, cobre justiça e compartilhe este vídeo. Curta, comente e se inscreva para fortalecer nossa luta. O Brasil é do povo e a verdade vai vencer. Que Deus abençoe nossos aposentados e o Brasil.